Bom, meu nome é Bruno e o meu grupo vai falar sobre manejo nutricional e alimentar de equinos. Antes disso, eu não poderia deixar de falar sobre a importância social e econômica que o equino tem em nossa sociedade. Hoje, o Brasil possui o terceiro maior plantel de equinos no mundo. São aproximadamente 5 milhões de cavalos. 5 milhões. É cavalo para cavalo, tá? E essa cadeia produtiva, né, de equino é responsável por movimentar cerca de 16 milhões de reais anuais. 16 bilhões de reais. Eita glória. E essa receita, né, ela gera milhares e milhares de empregos, trazendo para a sociedade, né, grandes benefícios socioeconômicos e movimentando, né, o agronegócio, desde a indústria farmacêutica e afins. O cavalo, durante anos, né, na verdade, durante décadas e décadas, sofreu uma evolução, né? E qual o sentido dessa evolução? A evolução alimentar e a evolução física, né? O sentido dela é simplesmente se adaptar ao ambiente, né? E hoje a gente não tem o mesmo ambiente que tínhamos, né? Anos e décadas atrás. O cavalo, como qualquer ser vivo, né? Qualquer ser humano, igual nós, possui necessidades, né? E eu, particularmente, acho que a maior necessidade de um cavalo é ele está mais próximo ao ambiente natural possível. É difícil? É, mas é para isso que serve o manejo, que vamos explicar logo à frente, né? E dentro dessas necessidades, né, está alimentar, né? Também vamos explicar. Tem uma professora minha que diz, né, que a alimentação, nutrição animal, né, ela tem um custo de 60 a 80% na criação. Então, é muito dinheiro, tá? Então, um bom manejo é parte fundamental para você ter economia, que é muito importante, né? E para você ter a saúde, né? Animal, que é mais importante ainda. Mas mas Bruno, o que que é manejo? Manejo, eu fui lá e pesquisei no Google, né? Manejo, fui lá no doutor Google, o que que é manejo? Aí ele falou, ó, Bruno, pegar com as mãos, mil outras coisas, que eu não vou falar aqui não. Aí eu falei, não, cara, eu gosto de traduzir as coisas, eu vou traduzir do meu jeito. Na verdade, eu copiei também, mas, enfim, vou explicar do meu jeitinho. A gente tem, né, os fatores do ecossistema, né, que é o fator solo, o fator planta e o fator animal, né? Formando esse triângulo, né? Aí quando o homem, né, com toda a sua delicadeza e inteligência, intervém, né, nesse triângulo, é o chamado manejo. Se você está fazendo certo, se você está fazendo errado, os meus colegas vão dizer logo a seguir. Eu vou começar agora falando sobre os nutrientes na alimentação equina. Os nutrientes são, os principais são água, carboidratos, as proteínas, os minerais e as vitaminas. Para a nutrição de equinos, a gente tem aqui a água, que é o mais importante, ela vai estar representando de 68% a 72% em geral do peso corpóreo do animal. E, normalmente, o equino ele vai beber cerca de 38 a 46 litros de água dia. Isso pode mudar, por exemplo, uma égua em lactação, ela vai beber até 70% mais, né, de água nesse período que ela tá em lactação. E outra coisa que vai influenciar também é o consumo de alimentos. Por exemplo, se esse animal ele consome matéria seca, esse consumo de água ele vai corresponder de 2 a 3 litros por quilo de matéria seca consumida. E ainda temos a prática de exercícios, né, que pode aumentar ainda essa demanda em 20 a 30%.
Agora, falando em carboidratos, os equinos eles vão digerir principalmente os carboidratos não estruturais, que são amido, maltose e sacarose. Tem outros, mas os principais são esses. E os carboidratos eles vão ser os principais componentes das plantas forrageiras, né, que geralmente é o alimento que os equinos mais consomem. E ainda a gente tem que grandes quantidades de amido, ela vai comprometer a digestão desse animal. Por quê? Vai aumentar a quantidade, né, de carboidratos que vão ser é, fermentáveis no seco e no cólon, e isso pode resultar em complicações metabólicas, que geralmente são as cólicas, que são muito prejudiciais aos equinos. Ainda falando dos nutrientes, agora a gente vai falar um pouco sobre proteínas, que é um nutriente que tem um papel muito importante, né, na deposição do tecido muscular desses animais. E ele vai ser o segundo maior componente do tecido corporal, né, ele só vai ficar atrás da água. Os equinos, eles têm uma característica que eles vão exigir eles têm exigência baixa, né, de proteínas para manutenção. E geralmente a forragem, se ela for de boa qualidade, é, essa forragem ela vai atender, no caso, a demanda de proteína que esse animal tem. Ainda falando em nutrição, né, dietas altamente proteicas, elas podem prejudicar esses animais, né? Então é necessário ter um balanço aí para conseguir nutrir de forma adequada. E a suplementação de aminoácidos, assim como outros animais, os equinos eles têm alguns aminoácidos limitantes, né? Que seriam a lisina e a treonina, que são os principais. E como eles são limitantes, é necessário uma suplementação, né, desses aminoácidos, que isso pode gerar um auxílio durante a fase de crescimento desse animal. Falando um pouco agora de gorduras, o incremento de óleos na dieta, a literatura ela fala que a característica, a maior vantagem, né, e uma característica também é aumentar a energia dietética, sem necessariamente aumentar o volume consumido. Porque se você, no caso, tem um grande volume que esse animal está consumindo, pode causar uma série de problemas, né, gastrointestinais nesse animal, o que não é o ideal. E o aumento da concentração de ácidos graxos essenciais, ele vai auxiliar na absorção de inúmeras vitaminas lipossolúveis, que vai melhorar a pelagem do animal, vai controlar também a poeira do concentrado, né, da ração que esse animal tá consumindo. Então, assim, tem grandes vantagens a ser exploradas. E a gente tem os minerais, que no caso os equinos eles necessitam de micro e de macro minerais. No entanto, a gente consegue, por exemplo, assim, ofertar um sal mineralizado ou um suplemento mineral de boa qualidade, e isso já vai ser necessário para suprir essa demanda que eles têm. E é importante também, né, adequar a dieta com forragens de boa qualidade, porque geralmente essas forragens, elas vão apresentar concentração de média a alta, né, em cálcio e fósforo, que são macrominerais importantes para a saúde do animal. E para finalizar, eu vou falar rapidamente sobre vitaminas, né? Que geralmente as forragens de boa qualidade, elas podem apresentar exigências satisfatórias para a manutenção, né, da exigência de vitaminas desse animal. Os equinos, por exemplo, eles sintetizam vitamina do complexo B, então é desnecessária a suplementação em manutenção desses animais, né? Por exemplo, no processo de conversão do feno, há perdas de vitaminas, né? Todo o processo de conservação, né? Quando você colhe o feno para poder armazenar, então vai ter perdas de algumas vitaminas, então é necessário a gente calcular uma quantidade aí para a gente repor, né? Que vai ser necessária essa suplementação devido a essas perdas. E dificilmente um equino, se ele estiver bem alimentado, bem nutrido, ele vai ter a vitaminose, que é essa, no caso, essa deficiência de vitamina. Então, se ele tiver uma alimentação equilibrada aí, é muito difícil, ele vai apresentar quadros assim. Bom, primeiramente, bom dia.
Meu nome é Leonardo e eu vou falar um pouquinho sobre o manejo. O primeiro ponto do manejo que eu vou comentar aqui agora é a rotina. Bom, o cavalo gosta de seguir uma rotina diária sem imprevistos ou diferenças, né? E para minimizar os efeitos negativos e melhorar a rotina diária é essencial ter boas práticas e cuidados com os cavalos. Bom, um exemplo que pode ser negativo é um animal que é usado em pequenas propriedades, que trabalha de 2 semanas ou uma semana e fica muito em pasto. Aí quando o animal é usado para o trabalho, ele pode estranhar, né? Porque aí o animal vai trabalhar o dia inteiro, vai se esforçar muito, uma coisa que ele não está acostumado a fazer. Bom, outro ponto é o supervisionamento. Em animais soltos ao pasto, é recomendado fazer pelo menos uma vez ao dia. Já em animais que são confinados ou vivem em baias, pelo menos 2 vezes, né? Que a gente sabe muito bem a prática da baia e que ela pode acabar a prática da baia pode acabar estressando o animal, né? Já que é um animal que em toda a sua história foi solto, né? Um animal solto. E também na prática de baia, pelo menos soltar o animal uma vez ao dia, né? Para ele interagir. Aí como eu falei no slide anterior, que é recomendado, né? Aí é recomendado soltar os cavalos confinados pelo menos uma vez ao dia para eles socializar com outros animais. É muito importante. E a alimentação. Bom, como eu falei no primeiro slide, né? Os cavalos eles gostam de seguir a mesma rotina, né? Então aqui a gente pode ver a alimentação, o manuseio e trabalho deve ser realizado seguindo seus horários programados para influenciar o mínimo possível as demais atividades. A gente deve seguir isso aqui principalmente em animais de baias, né? Que são confinados. E olha, as mudanças na dieta devem ser planejadas e feitas de forma gradual para não provocar problemas gastrointestinais, como cólicas e diarreias nos cavalos. Isso aí também se aplica muito nas baias. E também para não provocar o estresse do animal, né? Já que é um animal que gosta de seguir assim a mesma rotina diariamente, sem mudanças repentinas ou bruscas. Dando sequência, a gente tem que ter uns certos cuidados no manejo da alimentação dos nossos equinos. Vamos focar mais em animais embaiados, no caso em confinamentos. A gente tem que ter um certo cuidado no local que a gente deixa essa ração, ou concentrada, ou volumosa. Evitar de dar silagem de milho ou de sorgo. Só que muitas vezes animais embaiados estão sendo alimentados com esse tipo de matéria. A matéria tem que estar bem triturada para não causar nenhuma cólica intestinal ou nenhum fecaloma, para não correr risco de passar por cirurgias. E a ração seca, no caso a concentrada, ela também não pode ficar exposta para não conter fungos e outros tipos de bactérias que podem prejudicar a vida do animal. Também não podemos deixar de falar da água. Animais, vamos falar mais sobre os que estão embaiados. É bom ter sempre bebedouros e a água tem que estar continuamente limpa. Sempre observar se o coxo está limpo para não passar nenhum tipo de infecção, alguma bactéria para o organismo desse animal. Também adapta muito nessa nutrição e o manejo do animal, a limpeza das baias. E também, se for o caso do animal solto em piquete, manter os piquetes sempre limpos, não deixar nenhuma outra erva que não é da alimentação desse animal conter ali nesse ambiente, sempre retirar, deixar só o capim específico que o animal vai comer. E a mesma coisa solto, ter a concentração de ração, mas com seus devidos cuidados. Eu sou a Sabrinha, eu fiquei com a parte da conclusão.
Então eu vou dar uma breve resumida no nosso tema e vou reforçar algumas coisas que já foram ditas e que são importantes. Sabemos que os equinos, eles são animais que dependem principalmente da forragem que é oferecida para eles, né? A forragem é o alimento volumoso, que pode ser o capim, a pastagem, né? Ou o feno. E essa forragem ela é de extrema importância porque ela é a principal fonte de nutrição para o animal, porque é aquilo que ele está comendo o dia inteiro. O manejo com essa forragem, ele tem que ser monitorado porque tem que atender todas as necessidades do animal. Tem que olhar a idade do animal, a saúde do animal, se é um animal para trabalho, se é um animal reprodutor, se é um animal esportivo. Então, não pode ser ofertada de qualquer forma. Ela tem que ter um monitoramento que supra as necessidades do cavalo. Além da forragem, é ofertado também concentrados e suplementos que atendem às necessidades específicas de nutrientes do animal, que são as proteínas, as vitaminas e os minerais. Esses suplementos, eles também têm que ser monitorados porque, se dados em excesso, tem que ter forragem de qualidade, ela tem que ter suplementos e ela tem que ter água livre, porque isso é essencial para garantir uma boa nutrição para os equinos e contribuir para a sua saúde. Além do manejo nutricional, tem o manejo com o próprio animal também, né? Porque se o animal ele for maltratado, ele pode crescer um cavalo agressivo, né? E não é isso que a maioria dos donos querem, né? Que a maioria dos donos querem. E ele pode desenvolver problemas psicológicos também, infelizmente. E a falta de manejo nutricional e alimentar também pode acarretar vários problemas para o animal, na saúde do animal, no bem-estar do animal e para o dono do animal também. E foi esse o nosso trabalho. Muito obrigada e é isso.